Falando de mundo espiritual. Vambora. Existem espíritos, então, que tomam conta de um lugar e tomam aquilo pra ele e não é toda pessoa que pode chegar lá. Como é que é? Os espíritos existem. Vamos lá, vamos falar disso, né? Sério, agora é sério. Agora é sério. Bem, eu tô cansado de falar disso já pra muita gente. Muito, como diz o nosso amigo, né? O mundo espiritual, ele é tão real quanto o mundo físico, o mundo material. Muita gente acha que não, isso é as coisas de vulto, né? Fantasma. Não, gente, isso é real, isso não é brincadeira. E hoje a gente, antes aqui, já estava aquecendo as turbinas falando sobre algo, né? Muito semelhante. Inclusive, o William estava envolvido em algumas coisas aí bem interessantes. A gente estava falando sobre isso. Sobre isso, né? Exato. E ele me perguntando sobre isso. A grande verdade é que os espíritos, né? Os espíritos do mal, eles querem se apossar, eles querem tomar conta de ambiente, de lugares, de pessoas. É assim, esse é um interesse do inimigo. Ele está decidido a tomar pessoas para ele. Ele está decidido a se assenhorar das pessoas, de locais, de coisas. Claro que sim, ele está disposto, ele está disponível a qualquer preço tomar para si aquilo que não é dele, não é mesmo? E por conta disso, você é decidido a tomar alguma coisa de alguém, você vai fazer absurdo, você vai fazer uma série de coisas para tentar pegar isso para você, entende? Então, o mundo espiritual é real, o inimigo quer tomar posse de lugares, de coisas, de pessoas, e se deixar já era, ele vai se apossar mesmo. Na verdade, para deixar as pessoas por dentro do que a gente está falando aqui, aconteceu... Aí, René, agora vai. Aconteceu uma situação recentemente da qual eu fui em um ambiente que eu sabia que estava com uma guerra espiritual acontecendo lá. E antes de eu ir para lá, já foi me dito o que eu deveria fazer no mundo espiritual, como que eu deveria me portar ao chegar lá e ao sair de lá. Então já fui consciente para isso. Só que eu estava falando pro pastor aqui, contando pro René, que na última noite antes de eu voltar para cá, aconteceu uma situação espiritual, porém física, dentro do quarto onde eu estava. Aconteceu um barulho, uma coisa muito estranha que acabou acordando todos que estavam no quarto. E eu tive plena certeza que era algo envolvido nesse Tava todo mundo dormindo. Emaranhado, até, então. isso. Tava todo mundo dormindo e de repente teve um barulho muito forte que acordou todo mundo dentro do quarto. E eu tive certeza que era algo relacionado ao que eu fui fazer lá, né? Mas o que você ouviu? Não, na verdade eu ouvi como se uma pessoa tivesse pulado do meu lado, do lado da minha cama, com os dois pés, batido os pés no chão, dentro do quarto, todo escuro, né? Então aquele barulho muito forte, como se alguém tivesse pulado do teto, caído dentro do quarto. E eu acordei com aquilo, e para o meu espanto, tinha mais duas pessoas no quarto. As duas pessoas que estavam nas outras camas, eles acordaram e olharam para mim, como se eu tivesse pulado. E eu não pulei nada, né? Mas não era coisa do teu consciente. Não, até falaram pra mim, não, isso é coisa do seu consciente. Aí todo mundo voltou a dormir e eu fiquei acordado até a hora de vir embora. Que maravilha. Caramba, mano. Então assim, é esse o motivo da gente estar rindo no começo aqui e despertou esse assunto pra gente falar. Então assim, nitidamente a gente entende que existe essa guerra da qual o pastor tem falado desde o início em vários episódios aqui, mas até que ponto pessoas comuns como eu, comuns como o René, como o Gil que tá aqui, até que ponto que pessoas podem entrar dentro de uma guerra dessa, despreparado não seria a palavra, mas inconsciente. Às vezes a pessoa nem manja o que está acontecendo, qual que é a história por trás daquilo ali e quais são os perigos que isso pode causar, pastor? Os inconscientes morrem de graça. Isso é verdade. Olha ele, é difícil, cara, é complicado. Quando você... É mais ou menos assim, ó. Eu tô atravessando a rua e eu não tenho consciência que o carro me mata. O que vai acontecer? Se o carro colidir, vai te matar. Você vai colecionar aí alguma coisa física, alguma sequela vai ficar desse impacto. Então, quando as pessoas elas são despreparadas para encarar situações como essa, elas são presas fáceis, né? Possivelmente vai levar essa pessoa para uma série de situações, vai conduzir essa pessoa para uma série de coisas.
Ela vai desenvolver coisas que ela nem imagina de onde é que isso vem. É oriundo de onde tudo isso que eu estou vivendo, que eu estou passando, e muitas vezes já é um fato relacionado a um ataque espiritual, a uma perseguição espiritual. Por exemplo, um terreno minado, onde espíritos do mal dominam. Estão ali espíritos opressores governando esse lugar, e eu caio lá de mão beijada. Eu caí lá de paraquedas. Tô adorando esse lugar no início, tudo mil maravilha, mas espera aí, quem será que residia antes de mim lá? Quem é o governo dessa terra? Quem está possuindo tudo isso? Quem é que comanda isso espiritualmente falando? Fisicamente, tudo bem, você é um proprietário, comprou, você alugou, mas quem é que está governando lá antes de você espiritualmente falando? Você trouxe Deus para o governo absoluto desse lugar? Ou você simplesmente chegou lá e tomou lugar para você e tal? Espera aí, existem governos, existem ações do mal que imperam e que dominam áreas. Quando Jesus chegou até Gadara, lembra que ele passa do outro lado? Quando ele pisa no território, quem comanda o território vem para ele e pergunta: o que você veio fazer aqui? Espera aí, olha a ousadia dos espíritos perguntar para Jesus: o que é que tu vieste fazer aqui? Viestes nos atormentar, porque eram dois, não era um, né? Viestes aqui nos castigar, nos atormentar? Em outras palavras, a gente exerce um comando, a gente exerce um domínio. Essa terra aqui é nossa. O que você veio fazer aqui? Entende? Só que aí eles deram de cara com quem? Homem né? Antes do René fazer a pergunta dele, que ele já tem, eu quero só aproveitar esse gancho para fazer uma pergunta muito pontual. Mas assim, ó, e se for uma pessoa, por exemplo, que não foi lá para isso, que tá trampando, por exemplo, tá trabalhando. Vou dar um exemplo, por exemplo, até do Giovanni ali, que trabalha com terras. Aí você chega numa terra, você tá indo a trabalho, cara. Te contrataram, você chegou lá para trabalhar. Não tem nada espiritual envolvido nesse trabalho. Mas a minha pergunta é o seguinte: no trabalho, se você chegar numa terra que foi consagrada, numa terra que tem domínio espiritual, você sofre retaliação mesmo sem estar mexendo com coisa espiritual? Mesmo porque o governo existe naquela terra, entende? Já tem gente lá antes de que você. E se alguém tá lá? Aí o Giovanni, que é o citado aqui, decidiu montar lá, como é que chama a empresa lá? Não, chegou numa propriedade para fazer um bio. Tá, criou lá e tal. Mas aí os de posse da terra vão dizer assim: cara, o que esse cara quer aí? Entendi. Entendeu? O que esse cara tá querendo fazer aí? Peraí, que quem manda é a gente. Aquele lugar pode não residir outra pessoa. Esse lugar era um lugar, vamos dizer, uma terra virgem, no sentido de ser humano ter se utilizado dela. Mas ela não é mais virgem pela ação espiritual. Ali demônios comandam aquele setor. Então o que eles querem fazer naquele setor? Trazer quem tem com eles parceria. Humanamente. Entende? O humano que vai frequentar esse território precisa ser da mesma laia, vamos dizer assim, né? Tá ligado, interligado. Aí chega lá, poxa, um Giovanni, um homem de Deus, um cristão, chegou lá. Mano, vai virar uma perseguição espiritual. Qual é o interesse? Tira esse cara daí. Então eles vão usar todos os artefatos que eles têm em mão, tudo que eles podem usar. Vamos trancar, vamos fechar isso aqui, vamos prender, não vamos deixar girar o dinheiro, vai dar tudo errado, quebra uma coisa aqui. Você já viu que tem relato de gente que diz assim: começou a queimar tudo aqui na minha casa, cara. Começou a quebrar as coisas aqui na minha casa, eu não sei explicar. O técnico veio, arrumou e tal. Eu falei arrumar, lembrei agora da tua mãe ali do portão, né? Mas ali foi outra ação. Foi ali. Um acidente, né? Então chegou, arrebentou. Minha máquina vive queimando. Lembrando aí do nosso amigo lá, né? Tirava o cabo da televisão que estava ligado e continuava a TV funcionando. Então, você é a cara do René agora. Que merda, papá. Então aí você fala assim: meu, peraí, cara. Peraí, que tá acontecendo aí? Será que o problema é da televisão? Será que o problema aqui, cara, sou eu? O que é? Então, assim, esse espaço aí pode estar sendo, infelizmente, uma propriedade exclusiva de uma ação do inimigo que já vem lá dos primórdios, né? Ou alguma coisa se sucedera nesse território aí e que deu legalidade, o inimigo entrou e colocou, fincou lá a bandeira dele, tá achando que ele é o dono de tudo.